Queridos, tudo bem com vocês? Nós vamos dar sequência hoje, tá? Nas nossas reflexões a respeito da nossa identidade em Cristo Jesus. Nós estamos aqui tratando de uma série, né, a respeito de quem nós somos em Cristo Jesus, tá? Hoje eu quero aqui chamar sua atenção para um texto muito conhecido, que é Efésios capítulo 1, versículo 4. O texto diz o seguinte: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Eu vou parar aqui e eu vou abordar algumas frases, algumas palavras desse texto e depois eu trago um significado mais completo, tá bom? Porque eu gostaria muito de chamar sua atenção para a nossa identidade baseada exatamente nesse texto. Bom, eu começo falando aqui, o texto diz que ele nos escolheu nele, nos escolheu nele. E a palavra grega aqui para escolher, ela tem o significado de selecionar para si mesmo ou escolher para um propósito. São os dois sentidos que essa palavra tem. A palavra nele é fundamental porque ela aponta para a nossa eleição e ela diz que a nossa eleição acontece em Cristo. Ele é o meio, a esfera e o fundamento de toda a bênção, incluindo a eleição. Isso significa, querido, que nós não fomos escolhidos por mérito próprio, mas por meio da obra e da pessoa de Jesus Cristo. Agora, veja, a outra frase aqui é antes da fundação do mundo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Essa expressão enfatiza a eternidade e a soberania da escolha de Deus. E isso significa que a eleição não é uma reação a algo que o ser humano faria no futuro, mas sim uma decisão tomada no plano eterno de Deus. E isso reforça que a eleição ela é puramente pela graça de Deus, sem qualquer contribuição ou mérito humano. Eleição é uma obra de Deus a despeito do homem, tá? É isso que está sendo dito aqui. E o texto segue dizendo que em amor Deus nos predestinou. Isso significa que a motivação de Deus ao nos escolher e predestinar é puramente o seu amor. Veja, nós estamos falando aqui de uma doutrina muito importante, que é a doutrina da eleição, que diz que Deus nos escolhe não por causa de alguma coisa em nós, mas por causa do seu plano, por causa do seu propósito para conosco. E ele faz isso em amor, tá? Agora veja, o que significa ser um eleito de Deus? Ser um eleito de Deus aqui, de acordo com esse texto aqui, eu vou pegar o versículo 4 e 5 no caso, significa que nós somos frutos de uma escolha soberana e eterna de Deus. Isso nos leva a entender, querido, que Deus nos escolheu, nos selecionou de forma incondicional antes mesmo da existência do mundo, como parte do seu plano eterno de redenção. Essa escolha não se baseia em nada que o indivíduo tenha feito ou possa fazer. Não é glorioso isso? A nossa identidade está enraizada em Cristo, que nos escolheu, que nos elegeu, que nos amou, e isso não tem a ver conosco, o amor de Deus, a escolha e a eleição não tem a ver com aquilo que eu fiz de bom ou de ruim, mas tem a ver com o plano eterno de Deus, com o amor de Deus para conosco. Também significa, querido, que ser um eleito significa que nós estamos em Cristo. É porque nós estamos unidos a Cristo, é porque nós estamos nele. E a eleição, ela só se concretiza e ela se torna uma realidade para aqueles que estão em união com Cristo através da fé. A nossa identidade nos leva para Cristo. A nossa identidade diz que nós somos pessoas escolhidas por Deus, por meio de Jesus Cristo, fruto desse amor, fruto dessa eleição antes, eu gosto da expressão, né? Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Isso nos traz uma identidade. Nós somos de Deus, nós pertencemos ao Senhor e Ele resolveu nos amar e por causa do seu amor, Ele nos escolheu para vivermos para Ele. Então, a interpretação de Efésios 1:4 aqui, à luz da nossa identidade como filho de Deus, transforma o significado da eleição de um conceito teológico abstrato
para uma identidade pessoal e relacional. Se você olhar o texto, agora eu chamo a atenção para os dois versículos, o 4 e o 5, diz assim: Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. A eleição é o fundamento eterno que culmina na adoção, o ato pelo qual Deus nos confere a identidade de filhos. Se em Efésios 1:4 Deus declara que nós somos escolhidos, o versículo 5 revela que nós somos escolhidos para ser filhos. É isso que nós somos, querido. E sabe o que isso significa na prática? Que a eleição atesta que a nossa identidade como filhos não é um acidente, uma chance ou um mérito nosso, mas um decreto de Deus, um decreto do Pai. Se fomos escolhidos antes da fundação do mundo, isso significa que a nossa filiação não está sujeita à nossa performance ou aos eventos temporais. É uma identidade eterna, segura, de acordo com o plano de Deus, baseado no seu amor. Então nós somos filhos. Nós somos eleitos de Deus, escolhidos por Deus para viver para Ele. É isso que nós somos. Essa é parte da nossa identidade em Cristo Jesus. Deus te abençoe.